Graça e a paz de Jesus seja sobre o seu coração, amém? Colombo é essa figura ilustre que vocês já conhecem, já há um tempinho, né? Ele falou que eu fiquei com ele 2 anos. Na verdade, ficamos 3 anos juntos no seminário. 2 anos dividindo o mesmo quarto. E aí no 3º ano, a gente fez umas divisões lá, e aí eu acabei colocando ele com uma outra pessoa. E aí ele me cobra por isso até hoje, que eu acabei abandonando ele no 3º ano, mas não foi não, Colombo. Você continua sendo muito querido por mim, e aquele momento foi apenas um momento estratégico lá para casa, que a gente teve que então fazer dessa forma. Mas queridos, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor e também conhecer mais uma extensão da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, espalhada por essa terra e aqui no Sacomã. Tive a oportunidade, uns 2 meses atrás, de conhecer o projeto social da igreja. Fiquei aqui de um dia para o outro. Foi um tempo de muito renovo, de muito refrigério, e eu louvo a Deus por ter tido esse momento. Hoje eu venho com a minha esposa, com a Flaviane. Nós estamos ali em São Bernardo do Campo. Atualmente sou pastor na Igreja Evangélica Livre ali. E fico muito feliz de ter recebido esse convite aí através do Andrés Felipe. Vocês já devem chamar ele de Colômbia mesmo. E eu espero que Deus de fato fale conosco nesta noite. Eu deixei um slide aí. Queria que alguém pudesse... Joia, meu irmão, obrigado. Pudesse me ajudar. Amados, abrem comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Vamos ler um texto muito conhecido dos irmãos. E eu quero ler sobre essa perspectiva do perdão de Deus nas nossas vidas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Baixe sua cabeça, querido, e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós queremos te dar o primeiro lugar nesse culto. De fato, ele já é teu, mas que o nosso coração esteja preparado para deixar o Senhor à vontade nessa noite, a fim de que o Senhor, então, fale conosco, Deus. Entre nas entranhas, Deus, da nossa alma e ministre, Deus, no mais profundo, Deus, dos esconderijos do nosso coração. Nos ajude, Deus, a perceber a Tua palavra em nossa vida, a fim de que ela não seja apenas palavra, mas sejam transformados em atos, em atitudes durante a nossa existência aqui na terra. Cuida de nós, fala conosco, por misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, vocês já têm ouvido algo a respeito desse tema aí durante esse mês. Pelo menos essa foi a informação que eu recebi do Colômbia. Perdão, perdoar
e receber perdão. Isso é um tema recorrente, é um tema que nós ouvimos desde as conversas que a gente estabelece com as pessoas ao nosso redor, até naquilo que a gente ouve, que a gente vê e que a gente presencia em todos os contextos que a gente anda, na televisão, aqueles jovens, principalmente, usuários aí assíduos da internet, sempre tem esse assunto sempre traz muita repercussão, perdão. E aí eu quero começar com uma pergunta para você nessa noite. Você jovem, você adulto, você senhor, você senhora. Você já foi decepcionado por alguém? Você está decepcionado com alguém? Acredito que essa pergunta acaba sendo um pouco retórica, uma vez que todos nós, de alguma forma, em algum momento, fomos decepcionados por algumas pessoas. Pessoas mais chegadas, pessoas mais distantes, pessoas que às vezes convivemos pouco, pessoas que convivemos muito, pessoas que estão dentro às vezes da nossa própria casa e às vezes nos encontramos com sentimentos inadequados para com essas pessoas. Nos achamos às vezes feridos, nos achamos magoados, nos achamos completamente fora de sintonia com determinadas pessoas. Isso porque algumas coisas que nós ouvimos quando caminhamos, algumas coisas que percebemos de atitude de outras pessoas nos marcam. E nem sempre essas marcas são para trazer valores positivos às nossas vidas. Essas marcas geram distúrbios, essas marcas geram traumas, essas marcas geram pesadelos, essas marcas geram insônias, essas marcas geram repercussões das mais horríveis ao nosso coração e à nossa vida. Portanto, o que fica para mim e para você nesta noite é como lidar com tudo isso. Como lidar com esse sentimento de inadequação diante de determinadas pessoas. Como lidar com esse sentimento que parece nos consumir, tirar a gente a paz. Que foi o que a menina ministrou ainda há pouco. Parece nos roubar a paz. Tudo porque uma palavra, um gesto, uma atitude, algo não saiu da mesma forma ou do modo como nós gostaríamos. E aí a mente de você, a sua mente, nesta hora deve ter vindo pessoas, momentos, situações, talvez que você viveu há alguns anos atrás, talvez que você viveu há alguns meses atrás, talvez que você viveu algumas semanas, ou até mesmo durante essa semana ou este dia. Nos decepcionamos com tantas pessoas, queridos. E parece que as marcas mais profundas são com aquelas pessoas que são do nosso convívio. Quer seja um namorado, uma namorada, quer seja o nosso esposo ou a nossa esposa, quer seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha. Pessoas das quais a gente tem uma ligação muito profunda, uma ligação muito estreita, e que a gente acha que seria a última pessoa capaz de trazer decepção, capaz de nos fazer perder o chão, capaz de nos fazer alimentar desejos que não são adequados conforme o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato é que essa decepção vem. E aí, a gente se depara com essas decepções e antes de tomar alguma decisão para resolver o conflito, para resolver a ferida que está aberta, carente de um bálsamo de cura, para que ela possa ligar novamente e estabelecer proximidade novamente com a pessoa pelo qual você se sente tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante
devido àquilo que te magoou tão profundamente. E aí, a gente estabelece para nós alguns impedimentos, algumas barreiras, para a gente não resolver o conflito e a situação que está posto diante de nós. E aí eu quero ressaltar para você jovem, para você senhor, senhora, adulto, pai de família, quero ressaltar alguns mitos que às vezes a gente coloca para poder fugir da responsabilidade de ir ao encontro do outro e estabelecer troca, relação, perdão e recebimento de perdão. E aí o primeiro mito que eu percebo nessa busca por trilhar um caminho do perdão é essa tentativa de esperar até que a outra pessoa reconheça o seu erro. Quantos daqui já não se depararam diante dessa situação? Ou seja, primeiro tem que partir da outra pessoa. Primeiro, a outra pessoa tem que em algum momento reconhecer que ela errou para eu tentar me aproximar dessa pessoa. Porque senão, não tem conversa. Senão, eu continuo de mal. Senão, eu continuo distante. Senão, não quero nem mais me aproximar dele ou dela. Se não partir dele, se não partir dela, jamais partirá de mim. E aí a gente cai num erro muito grande. Porque perdão, queridos, não coloca em jogo quem foi o ofensor. Perdão coloca em jogo quem quer resolver o conflito. E aí, quem quer resolver o conflito sempre recai sobre aquele que é o mais forte. Portanto, se você espera sempre que parta da outra pessoa a atitude para que aquela relação seja novamente restabelecida, você está querendo que a outra pessoa seja forte no seu lugar. E perdão é para os fortes, não para os justiceiros, não para aqueles que através da justiça própria querem estabelecer quem está com a razão. E portanto, eu tenho que esperar da outra pessoa, não. Perdão é para os fortes. Mesmo que você ache que a outra pessoa te magoou, te ofendeu, lembre-se que o perdão é para os fortes, não para aqueles que tentam achar a justiça nas relações. Segundo mito que a gente percebe nessa tentativa, ou mito que a gente se depara nessa tentativa, de estabelecer perdão com a outra pessoa, é esperar até que não esteja sentindo mais nada sobre o que aconteceu. Quem daqui não se deparou com essa situação? Não, eu ainda estou sentindo muito ainda aquela situação, aquele conflito. Jovens adolescentes estão rindo aí. Estou sentindo muito. Ai, as minhas emoções ainda estão acaloradas aqui. Eu não consigo ainda me desprender disso para estabelecer perdão. Ora, para eu perdoar, no mínimo, eu tenho que esquecer isso. Porque senão, eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar vestindo uma máscara que na verdade não é aquilo que está no meu coração. Afinal, eu ainda estou sofrendo tanto. Eu ainda estou tão magoado com ele ou tão magoado com ela. E às vezes é uma palavra tão simples, tão pequena, mas que gerou alguma coisa tão grave aí dentro de você. Eu vou estar sendo hipócrita. E por isso, eu não vou me aproximar, enquanto isso não estiver resolvido dentro de mim. Queridos, hipocrisia é você ir contra aquilo que você crê, aquilo que você acredita e aquilo que é um valor já estabelecido no teu coração. Não contra os seus sentimentos. Até porque os nossos sentimentos oscilam muito.
No entanto, aquilo que a gente crê precisa permanecer para sempre. A palavra de Deus diz que a única coisa que permanece para a eternidade é a própria palavra dele, que não se faz obsoleta com o passar do tempo, que não se torna museu quando o tempo se vai, mas que continua viva cada dia que você faz dela um manancial de águas para o seu coração. Por isso, queridos, antes de você achar que ainda não deixou de sentir tudo aquilo que você gostaria de deixar, lembre-se que a hipocrisia é você esconder um valor que você acredita, baseado na palavra de Deus e nos princípios do Evangelho estabelecidos no teu coração. E aí, o fato de você não tomar alguma atitude diante daquele ou daquela que te ofendeu, isso sim pode ser uma atitude hipócrita, porque você está indo contra aquilo que Jesus sempre bateu na tecla para você fazer. Se o teu irmão ou se o teu ofensor pecar contra você, Pedro, não perdoe só 7 vezes. Multiplique isso à medida em que o seu coração estiver em mim. Multiplique isso na medida em que a sua justiça for muito maior do que os fariseus e do que os mestres da lei. Multiplique isso na medida que você entender a minha graça estendida em teu favor. Multiplique isso sempre que você se reconhecer como miserável e pecador diante de mim, diante dos homens. Hipocrisia é você ir contra aquilo que eu chamei você para ser. Terceiro mito que eu percebo e que impede a gente de ir até aquele que nos ofendeu é não sentir-se culpado pelo erro. Quantas vezes a gente diz assim, não, mas o erro não partiu de mim. Não, mas foi somente ele que pecou contra mim. Somente ele que abriu essa ferida tão profunda no meu coração. O erro está com ele, o erro não está comigo. Portanto, a atitude de reconciliação tem que ser dele, não tem que ser minha. A atitude, querido, deve continuar sendo sua. Orientação de Jesus para os seus discípulos é, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele e reconcilie-se com ele. Não é se você pecar contra o seu irmão, é se o teu irmão pecar contra você. Portanto, o que está em jogo aqui não é de onde partiu o erro, mas quem quer estabelecer novamente conexão um com o outro. Novamente, quem quer se aproximar da outra pessoa. E aí volta o que eu falei no início. O perdão é para os fortes. Você é jovem. Esse culto é promovido por vocês. Na verdade, esse culto tem esse sabor especial do vigor da juventude. Como pode o jovem guardar puro o seu coração, considerando os princípios da palavra de Deus? Portanto, jovem, se o teu irmão pecar contra você, o princípio que Jesus estabelece é: vá até ele e reconcilie com ele. Porque o perdão tem que partir daquele que entende o princípio do Evangelho. Talvez você dê a oportunidade nesse momento para que esse irmão, talvez duro de coração, receba um bálsamo que cura e que amoleça aquele coração e você possa amontoar brasas vivas naquele ou naquela que te ofendeu. Vá e reconcilie com o teu irmão. Quarto mito que eu percebo nas relações é aquela famosa ou aquele famoso desejo
de que a pessoa esteja 100% arrependida do que fez. Ora, se ele não se arrepender 100%, eu não falo mais com ele. Se ele não se arrepender de corpo, de alma, de coração, eu não vou mais ao encontro dele. Enquanto ele não mostrar sinais de arrependimento, eu continuo de mal. Eu continuo distante. Eu preciso ver que ele se arrependeu verdadeiramente. Onde está escrito isso na palavra de Deus, querido? Primeiro, que é Deus que sonda o coração do homem. Você pode receber até um pedido de perdão muito genuíno aos teus olhos, mas o coração está totalmente distante, com desejo ainda de te trucidar. Por isso que Jesus relativiza toda a lei. Ora, o pecado não está tão somente em você tirar a vida literalmente do seu irmão, mas se você irá contra ele, você já pecou. Portanto, queridos, essa desculpa, às vezes, que damos para que a pessoa esteja totalmente arrependida aos nossos olhos, cai por terra, porque o coração do homem não pode ser sondado por outro homem. O coração do homem tem que ser sondado por aquele que formou o coração do homem, ou seja, o Deus, Criador dos céus e da terra, Criador da minha e da sua vida. Deixe essa história para com Deus. Deixe essa história de que tem que ter um coração completamente transformado e recuperado aos olhos do Senhor. Se o teu irmão te oferecer perdão, aceite-o de todo o coração. Mas o que importa nas relações humanas não é nem se você entende completamente o perdão do outro, mas se você libera com todo o seu coração o perdão para o outro. Isso sim tem valor diante de Deus. Isso sim produz algum resultado concreto nas relações. Não essa história de querer encontrar 100% de arrependimento porque você não pode não conseguir encontrar. Nosso exemplo, queridos, tem que estar sempre na pessoa do Jesus de Nazaré. Se ele dependesse do arrependimento dos homens para morrer na cruz, como que seria, hein? Ele poderia ser frustrado, porque quantos rejeitam a imagem e o sacrifício dele na cruz? No entanto, a palavra de Deus diz que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo e derramou até a última gota de sangue em teu, no meu, no nosso favor. Por isso, perdão é uma atitude que não depende daquele que ofendeu, mas depende de uma ação daquele que quer gerar vida. Jesus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdão é para aqueles que querem estabelecer nova vida nas relações. Teu relacionamento está cheirando morte. O relacionamento da tua família está gerando morte. Você pode propor vida para ele. Precisa ter atitude. A nossa justiça deve sempre exceder a justiça dos fariseus. Precisamos tomar como exemplo aquele que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziar e dizer: meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filho, filha, amigo, amiga, eu quero liberar perdão para você. A palavra de Deus diz lá através do profeta Malaquias: chegará um tempo em que haverá necessidade dos filhos se converterem aos pais e dos pais se converterem aos filhos.
Uma relação de amor precisa ser estabelecida, principalmente nos dias de hoje, onde a sociedade, infelizmente, vive buscando apenas os seus próprios interesses. E quem está com a razão no final das contas? Fuja dessa. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi formado por Ele, assim como o salmista diz no Salmo 139. Foi projetado por Ele de uma maneira muito especial, que o salmista se depara diante de tal conhecimento e se percebe no final do Salmo dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me e me direciona e me coloca novamente no teu caminho, no caminho do perdão. Queridos, e aí você me diz, você leu o texto que fala de Zaqueu publicano? O que esse texto tem a ver com tudo isso que você disse? Queridos, esse texto tem tudo a ver. E eu queria, não vou me alongar muito, queridos, fiquem tranquilos, mas eu queria destacar algumas atitudes a partir do que percebo nesse texto. Atitudes estas que tiram a gente do mito e levam a gente para o caminho prático do perdão. Primeira atitude que devemos ter está no verso 3 e no verso 4. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas sendo ele de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu era alguém de pequena estatura. Pequeno. Sabia que diante da multidão teria impossibilidades naturais de ver quem era aquele que estava passeando e chamando a atenção de todo o povo diante dos teus feitos, das tuas maravilhas. O que esse Jesus está querendo dizer? O que esse Jesus tem a falar e tem a dizer? E aí a primeira atitude é que ele teve uma ação em meio à sua própria impossibilidade. Zaqueu avançou diante daquilo que o prendia. Ele queria ver Jesus. Eu não sei, não quero julgar aqui qual era a motivação inicial desse querer ver Jesus. A Bíblia diz que ele queria ver. E aí, como a gente já sabe o desfecho do texto, eu quero perceber aqui um movimento de Zaqueu para entrar nesse caminho que eu quero chamar caminho do perdão. Às vezes, queridos, não entramos nesse caminho do perdão porque queremos ficar presos diante das nossas próprias impossibilidades. Às vezes é a vaidade que nos prende a ir a outra pessoa, a pedir perdão, a ir a outra pessoa e dizer: olha, eu quero novamente ser teu amigo, eu quero novamente estabelecer aquela relação de filho com você, pai. Eu quero novamente estabelecer aquela relação, filho, de pai com você. Eu quero que você sinta prazer novamente de entrar por essa casa e ser acolhido por mim. E você ter um ombro para que você possa descansar. E você ter um abrigo para que você possa recolher a sua alma, o seu coração, a sua mente. Não ficar vagando por aí. Mas existem empecilhos. Mas existem, jovem, impossibilidades. Mas existe muito orgulho no nosso coração, muitas vezes. E quem daqui nunca passou por uma situação de orgulho? Eu não quero ir, porque o que ele vai pensar? Ou o que fulano vai achar? Eu vou ser reconhecido assim, eu vou ser reconhecido assado. Qual é a imagem que eu vou passar para as pessoas? Eu vou passar uma imagem de fraco. Eu vou passar uma imagem de vencido. Eu quero ser forte. E aí todo aquele que deseja ser forte, o próprio apóstolo Paulo diz que quando ele queria fazer o bem, ele não fazia. Quando ele não queria fazer o mal,
ele acabava fazendo. Mas ele reconhece que essa tensão colocava ele diante de um poder que se aperfeiçoa diante da fraqueza. Existe impossibilidade? Busque o Senhor, porque Ele vai te colocar diante do problema, da situação e da possibilidade novamente de perdão. Segunda atitude que eu vejo nesse texto está no verso 5 e no verso 6. Acompanhem comigo, queridos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com grande ou com alegria. Segunda atitude que eu e que você precisamos ter para a gente continuar no caminho do perdão é a atitude de obedecer o convite de Jesus. E aí, queridos, é bom a gente perceber, diante dessa atitude de Zaqueu, que só existe espaço para o perdão quando, primeiramente, antes de se aproximar do irmão, a gente se aproxima de Deus. A gente se aproxima da imagem de Deus estabelecida no Filho, Cristo Jesus. Quando a gente estabelece proximidade com Jesus, através da sua palavra, através de uma oração genuína, nós conseguimos estar mais próximo daquele que nos ofendeu, daquele que pisou no nosso calo, daquele que tirou a nossa paz. Só existe espaço para o perdão quando nos aproximamos de Jesus. Zaqueu não pensou duas vezes. Zaqueu desceu depressa. Aquele Jesus queria comunicar algo com Zaqueu. E Zaqueu falou: opa, eu queria só ver Jesus e ele está me chamando para poder ficar mais perto dele. Deve ter alguma coisa por trás disso tudo. Não creio que Zaqueu imaginava que essa relação iria mais adiante. Talvez, queridos, nesse caminho do perdão, você crie algumas imagens na sua mente do que vai acontecer se você, enquanto se dirige a Jesus, busca também se dirigir ao seu irmão. Quero dizer, querido, deixe os resultados para com Deus e saiba que Deus há de guiar a sua vida. Terceira atitude, queridos, que eu vejo nesse texto está no verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu pouco se importou com aquela declaração, se é que Zaqueu naquele momento estava perto ou se já não estava em sua casa com Jesus. O fato é que eu e você precisamos, assim como Zaqueu, transformar acusação em libertação. Eu e você precisamos transformar, queridos, aquilo que nos prende, aquilo que possa colocar você para trás, em algo que te impulsiona para frente, em algo que traz libertação, em algo que faz com que você seja desprendido dessa coisa que quer te dominar, chamada ira, chamado ressentimento, chamada crise, angústia, produzida por uma palavra, produzida por um gesto, produzida por uma atitude. Precisamos, queridos, transformar a acusação em libertação para a glória de Deus, queridos. E aí eu percebo, nesse texto, que quando somos casa de Deus, nós não temos prazer em hospedar mais nada que não seja apenas o próprio Cristo nele. Quando somos casa de Deus, quando deixamos Deus entrar na nossa casa, o que a gente só quer, só deseja, é que tenha espaço para Deus fazer e para Deus atuar conforme Ele bem quiser. E aí me leva para a quarta e última atitude diante do perdão. Nesse caminho do perdão.
que é deixarmos ser quebrantado por Ele. Veja comigo, verso 8 e o verso 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Como eu disse, querido, somente em Cristo nós somos levados ao perdão. Isto porque nós, em Cristo, recebemos o perdão primeiro. E aí, quando o ser humano, quando nós reconhecemos que antes de alguém nos ofender, nós primeiramente ofendemos a Cristo, nós conseguimos encontrar espaço para receber mais graça de Deus e não conseguimos encontrar espaço mais para a gente acusar aquele que nos ofendeu. Porque o nosso coração se torna quebrantado por Ele. O nosso coração se torna submisso a Ele. O nosso coração se torna pleno com a presença de Jesus. O nosso coração se torna completamente envolvido por Ele e pela palavra dEle. E aí a gente não tem outra coisa a não ser dizer: olha, Deus, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais e dar metade dos meus bens para os pobres. Porque agora o meu coração encontrou espaço para a graça do Senhor atuar. E quando a graça do Senhor atua, não há espaço mais para falta de perdão. Não há espaço mais para dizer quem está com a razão nessa história. Não há espaço mais para dizer: olha, eu só vou liberar perdão quando ele estiver completamente arrependido do que fez contra mim. Olha, eu só vou liberar perdão quando as coisas estiverem completamente quite, numa compreensão, numa lógica humana, num senso de justiça própria, mas jamais reconhecendo que você, que eu, que nós sempre seremos achados em falta diante desse Deus que criou os céus e a terra e continua dizendo que somos pó. E que sem Ele, que se não for por Ele, que se não for por intermédio dEle e para Ele, não tem sentido de nós fazermos qualquer coisa. Portanto, aquele que recebeu Jesus em sua casa precisa ser impelido, impulsionado a se fazer casa também para aquele que precisa. Casa também para aquele que te ofendeu. Casa também para aquele que precisa da tua graça, do teu amor, de ser essa extensão da graça de Deus espalhada nessa face dessa terra. Para qualquer pessoa que se coloque diante de você como um ofensor. Perceba uma frase, eu não vou lembrar dela na íntegra, nem me recordo exatamente a pessoa aqui, mas foi, me parece que de um frei, e que disse que o próximo é comumente, geralmente, aquele que não tem nada para te dar em troca. Geralmente o próximo a quem a palavra de Deus e Jesus nos evangelhos se refere é aquele que não vai te dar alguma coisa para te compensar, para te recompensar. E aí eu percebo vários próximos na Bíblia. Um dele está quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. E encontra um próximo. E aquele próximo, que era justamente o bom samaritano, ou o samaritano, se fez próximo daquele que não podia dar nada para ele em troca. Por isso que ele próprio disse: olha, se ele ainda precisar de mais alguma coisa, quando eu retornar, eu pago tudo que for devido. No caminho do perdão, queridos, eu e você precisamos nos colocar no nosso devido lugar. Mas para que a gente se coloque no nosso devido lugar, precisamos dar no nosso coração o lugar que só pertence a Deus.
não ao nosso egoísmo, não ao nosso senso de justiça, não à nossa vontade de ver as coisas resolvidas pelo nosso raciocínio lógico, mas por aquele que te amou primeiro, se esvaziou e se entregou por você. Só consegue, queridos, perdoar aquele que experimentou o perdão de Deus. E aí, para terminar, queridos, eu me lembro daquele texto lá de Lucas, no capítulo 7, quando Jesus é ungido por uma pecadora. E aí, os fariseus dizem, olha, esse perfume que foi objeto dessa unção aos seus pés poderia ser vendido e os recursos serem dados aos pobres. Intenção nobre, talvez, mas o coração distante de Deus. E aí Jesus ensina aqueles homens, não fiquem dessa forma. Não fiquem confabulando assim, pensando assim. Se você soubesse, parafraseando o texto, se você soubesse como fica um coração daquele que sabe que negou Jesus muitas vezes, que desprezou Jesus com seus atos e com suas atitudes, a graça se torna mais real, mais viva e tem espaço muito maior para atuar. Portanto, essa pecadora está me ungindo, mas só ela sabe do que ela fez para ficar distante de mim e agora reconhece a graça minha sobre a sua vida. Quanto maior a dívida, maior o sentimento de gratidão. Quanto maior a dívida, querido, que você porventura tenha, saiba que o Jesus de Nazaré, que morreu no seu, no meu, no nosso lugar, mesmo sem merecermos, derramou o seu sangue. Esse sim é capaz de mostrar para nós que mesmo diante de tamanha dívida, o que Ele quer que a gente sinta é um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Por isso, queridos, precisamos a cada dia buscar em Cristo e reconhecer a Ele perdão para as nossas vidas. Não conseguimos perdoar se experimentarmos no nosso coração o perdão de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, querido, e que isso te ajude você a se achegar a Jesus e aí, consequentemente, se achegar até aquele que te ofendeu, que te magoou e que fez com que uma barreira se levantasse entre vocês dois. Baixe sua cabeça, queridos, eu quero orar por você e com você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, queridos. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Te louvar mais uma vez nessa noite, onde a sua presença está aqui no nosso meio. Pai, queremos pedir ao Senhor que através da ministração e do consolo do Teu Santo Espírito, nos ajude, Deus, a perdoar aquele que nos ofendeu e a oferecer também um coração em perdão, em confissão, pedindo perdão, sendo desarmado por aquele que temos ofendido também. Que possamos, Deus, todos aqui, enquanto igreja do Senhor Jesus reunida, que possamos chamar o Senhor para participar do nosso lar e que possamos ter o Senhor no terreno do nosso coração, a fim, Deus, de que possamos também servir as pessoas e dar espaço às pessoas para que se acheguem a nós também.
e para que novamente possa haver reconciliação, quebrantamento, perdão genuíno entre duas pessoas que são a semelhança do Senhor. Nos ajude nisso, Pai. Nos ajude a colocar isso em prática. É tudo que pedimos em Teu nome. Em Teu nome. Amém, Deus. Amém.